Salmo 144, 3, 4, e depois no Salmo 103, 14. E diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, que é o ser humano para que penses nele? Que é um simples mortal para que te preocupes com ele? O ser humano é como um sopro, a sua vida é como a sombra que passa. Salmo 103, 14. Pois ele sabe como somos feitos, lembra que somos pó. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Nada mais atual do que esse sentimento de insegurança, de insignificância, né? Diante de Deus e diante do mundo, né? Um pesquisador aí estava fazendo uns testes aí com máscaras e tal, e ele constatou que esse vírus, né, que hoje ataca, né, nessa pandemia, ele é 10 vezes menor que um grão do pó, né, que uma partícula de pó. Ele é 10 vezes menor, né? E o mundo inteiro circulou a esses vírus. O mundo inteiro. Não foi só em alguns lugares, né? Foi o mundo inteiro. Então a pergunta é, né? Como sobreviveremos, né, a tudo isso, né? Como sobreviveremos à pandemia, né? O medo da enfermidade, o medo da morte, né? Os discursos que são feitos por aí, né? As ideologias políticas, o globalismo, as crises financeiras, o distanciamento social, né, a separação, o isolamento, a solidão. Como viveremos a tudo isso aí? E aí, eu vi aqui do que o tema é como sobreviveremos, né? E eu fui ver o que significa sobreviver. Sobreviver significa simplesmente permanecer vivo, né? Ou seja, continuar a viver ou a existir depois de um fato, de alguma ocorrência. Mas eu estava pensando comigo mesmo que a gente não quer só viver. Eu tenho um amigo meu que está em coma, ele está pelo menos há 2 anos em coma. Ele está vivendo, mas que vida é essa, né? Continuar a viver é muito mais do que simplesmente existir. A palavra de Deus diz lá em João 10:10, o ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não importa a situação, não importa a ocasião, não importa o estado, né? Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Continuar a viver é saber que nós somos mais que vencedores, porque isso diz a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, lá em Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos mais que vencedores em qualquer situação. É interessante que ele fala, nem alguma outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus. Continuar a viver é viver o que Jesus conquistou para nós, que é a vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não importa a circunstância, o importante é saber que nós temos um Deus que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz. Nos resgatou da morte e nos trouxe para a vida. É isso que importa, nós reconhecermos, sabermos
entendermos isso e guardarmos isso no nosso coração. Continuar a viver não é viver isolado, mas compartilhar da vida que recebemos. Ninguém tem maior do que este, João 15:13, tá? Ninguém tem maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, né? Jesus deu a vida pelos seus amigos e também por aqueles que na época o odiavam. Jesus deu a vida pelo mundo, para que o mundo creia que Ele é o Redentor das nossas almas. Como compartilharemos então essa vida vitoriosa que habita em nós através do Espírito Santo? Como? Né? Desculpem. Bom, primeiro imitando ao nosso Senhor, né? Sendo imitadores de Cristo. Diz a Bíblia assim: porque somos feitura sua. Efésios 2:10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós não fazemos boas obras para conquistarmos o céu, né? Nós somos conquistados por Cristo para fazer boas obras. E esta é uma maneira de nós declararmos, né, e mostrarmos o amor de Deus ao mundo. Eu tenho sempre orado, né, que Deus nos capacite a sermos luz e sal desta terra, né, uma terra seca, uma terra que vive na escuridão, mas que nós possamos ser luz para os povos. E diz a palavra assim também, em Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto é tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Que nós possamos sempre testemunhar, né, dando exemplo e sendo bons aos nossos irmãos. Em Hebreus 10:25 também diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu tenho um temor no meu coração, que essa pandemia tenha afastado muitos das igrejas, né? E tenham feito as pessoas ficarem em casa, no conforto do seu lar, né? Esperando as coisas virem pela televisão, pela internet, seja lá por onde. Mas eu temo isso, porque a palavra de Deus disse: não deixando a nossa congregação, como é costume de muitos, ou de alguns, né? E isso realmente, essa pandemia pode trazer essa dificuldade, né? Eu imagino que ficou confortável ficar em casa assistindo, né? A gente, quando vem para a igreja, toma banho, se prepara, coloca a roupa bonita. Em casa, você senta no sofá, liga a televisão e pronto, né? Então, é muito cômodo. Então, como dividiremos essa vida? Seguindo o exemplo de Cristo. Deus, segundo o Salmo 103:10, diz assim: Deus não nos resgatou, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. É a mesma forma que nós devemos tratar nossos irmãos, do mesmo jeito que Cristo nos tratou. Assim como um pai, Salmo 103:14, assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Então, uma das coisas, né? Deus nos conhece profundamente o nosso coração. E eu fico pensando às vezes assim, né? Que a gente tem que se conhecer, cada um de nós tem que se conhecer a si mesmo, né? E às vezes você olha no espelho e fala assim: esse cara sou eu mesmo, né? Muitas vezes a gente faz coisas que até a gente duvida, né? E Deus nos conhece profundamente, e Ele nos ama, né? Nos ama de
a tal ponto, né? E não nos trata da forma que nós merecemos ser tratados. Eles nos tratam com misericórdia e graça, né? Então, dessa mesma forma, nós devemos tratar os irmãos, sabendo que nenhum de nós é 100% puro. Nós temos nossas falhas, nós temos nossos defeitos. Sendo bons uns com os outros. Efésios de 4, 31 a 32, mas eu vou ler a partir do verso 25. E o verso 25 diz assim: por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. E eu vou parar nesse texto, não mintam mais, porque é alguma coisa nos dias de hoje que está cada vez mais difícil ser verdadeiro, ser autêntico, né? E eu vou dar um exemplo bem raso aqui, né? Quando a gente pergunta para um irmão assim, você encontra com o irmão e fala: oi, como é que tá? Tudo bem? O que você espera que ele responda para você? Você está perguntando isso porque realmente tem interesse em saber o que acontece com a vida do irmão? Ou é mais uma pergunta mentirosa? É o politicamente correto. Vou perguntar como é que ele está, mas não quero saber como é que ele está, né? Como que é? Quando a gente pergunta isso para alguém, é querendo saber a verdade? Não. Porque aí você pergunta isso para uma pessoa, e aí existem 4 possibilidades, né? A pessoa pode confiar em Deus, e a situação dela não está nada boa, mas ela diz assim: está tudo bem, graças a Deus. E essa pessoa não está mentindo, porque ela crê que está tudo sob controle, né? Mas você pergunta para outra pessoa, e a pessoa: está tudo bem? E essa pessoa fala: se eu responder para ela todos os problemas que eu estou passando, eu acho que eu vou ouvir um sermão daqueles, ele vai me ainda condenar. Quer saber de uma coisa? Eu vou pela via mais fácil. Está tudo bem, tudo jóia, né? Mas aí você pergunta para alguém pode responder para você a verdade. Não está nada bem. Eu estou com um problema aqui, estou com um problema ali, estou com um problema lá, estou com tanto problema. Aí você olha para o cara e fala assim: dá licença, estou com um probleminha ali, deixa eu resolver aqui. Depois, mais tarde, com mais tempinho eu te ouço, com mais tempinho a gente conversa, né? Ou então, mas aí aqueles amigos do Jó, né? O cara conta um problema para você e você malha o cara. Ou eu malho o cara também, né? Estou me colocando no meio da situação aí. A gente malha o cara. Tem esses problemas porque agiu dessa forma, agiu daquela forma, agiu da outra forma. Muitas vezes, quem nos conta os seus problemas está somente, né, querendo desabafar, né? Eu tinha um sócio lá que eu tinha problema com alguns funcionários lá, e eu ia para ele, soltava um caminhão, e ele falava assim: Fuentes, o que você está querendo? O que você quer que eu faça? Ou você está só desabafando? Eu falei: não, estou só desabafando mesmo, né? Ele precisava falar. Então, muitas vezes, a pessoa não quer uma solução para o problema dela, ela quer desabafar, né? Ela confia no Senhor, ela sabe das coisas, mas ela quer desabafar e quer um ouvido atento, um ouvido paciente para ouvi-lo, né? E a quarta condição é: a pessoa te fala o problema, você ouve o problema, aí a pessoa fala para você: o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer para sair dessa situação? Né? É alguém que quer um conselho, alguém que está pedindo uma ajuda explícita para você. Como que nós temos feito, né? Nós temos ajudado as pessoas a serem verdadeiras, ou nós temos complicado a vida das pessoas com esse politicamente correto, né? Politicamente correto. Ou vai lá em casa qualquer dia tomar um café.
né? E se vai lá em casa qualquer dia tomar um café, não precisa ir nunca, né? Normalmente o pessoal fala, quando você fala assim é para ir não ir, né? Vamos lá em casa, tal, vamos marcar um dia, marca o dia lá, vamos lá tomar um cafezinho, né? Assim que funciona, né? Então, mas a gente é muitas vezes politicamente correto e o povo brasileiro, como dizem, precisa ser estudado pela NASA, né? Aí você vai lá, o cara está comendo um pedaço de pão lá e ele pergunta para você, você quer? Na verdade, ele não está te oferecendo, ele está sendo educado, né? Ou politicamente correto. Ele não quer te dar um pedaço de pão. É o último pedacinho mais gostoso, né, semana? Não dá para dar. Então, a pessoa não quer te dar, né? Mas te oferece por educação, né? É o famoso politicamente correto. Aí você fala assim, eu quero. Aí ele fala assim, não, mas eu não perguntei se você quer. Eu perguntei, você quer tirar o olho, que isso aqui é meu? Não é por aí, não é isso? Bom, mas seguindo, diz aqui, né? Mas essa é uma condição, irmãos, que revela bem, muitas vezes, a paciência que nós temos em tratar bem ao nosso próximo, né? Mas é pior ainda quando a gente faz isso com os nossos irmãos, né? Tem um versículo que fala assim, né? Confessai vossos pecados uns aos outros para serdes curados, né? Quantos têm coragem de confessar pecado, por pequeno que seja para um irmão? Quantos? A gente precisa ser sério nisso, muito sério, porque a gente afasta as pessoas de um relacionamento profundo, e a gente fica somente no relacionamento raso, porque ninguém confia no outro, para poder se abrir, para poder pedir conselho, para poder pedir ajuda. E nós somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. Nós precisamos de ter relacionamentos profundos, para que nós possamos viver, ou sobreviver, e viver a vida que Deus tem para nós. E eu vou pular para o versículo 31 e 32, diz assim, né? Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas entre vós. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Né? Abandone, vou ler na versão de hoje, né? Que é na nova linguagem. Abandonem toda amargura, todo ódio, né? Toda a raiva, nada de gritaria, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Essa é uma forma de nós não só sobrevivermos, mas vivermos a vida que Deus planejou para nós. Eu quero ler aqui agora, João 17, né, que é a oração de Jesus, e a gente encerra. Jesus diz assim na sua oração, João 17, 14 a 21. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa oração de Jesus está sendo respondida, né? Para que todos sejam um, né? Nós precisamos ter em mente que nós somos
o corpo de Cristo. Nós somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E o Espírito Santo de Deus mora em nós, mora em mim, mora em você, de sorte que nós temos o mesmo Espírito. Então, nós precisamos ser um em Cristo Jesus, ser um em Deus e ser um em Cristo, como diz ele, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também ele sejam um em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Que nós possamos, meus irmãos, refletir sobre isso, orar a Deus e pedir a Deus que de fato nós possamos cumprir a palavra de Deus nas nossas vidas, que nós possamos amar de fato os nossos irmãos, ter paciência com eles, perdoá-los ou perdoando-nos uns aos outros mutuamente, e que nós possamos assim glorificar, exaltar o nome do Senhor e fazer ou mostrar ao mundo, né, para que o mundo creia que Jesus veio e deu a sua vida por nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, depois eu dou a bênção. Pai, eu te dou graças, Senhor, pela tua palavra. Te peço, Senhor, perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, pelos meus enganos. Ó Pai, que a tua palavra possa, ó Deus, entrar nos nossos corações, Senhor, fazer morada, e que nós possamos fazer, termos a cada dia, Senhor, uma avaliação das nossas vidas, Senhor, e mudarmos para aquilo que o Senhor quer para nós, Senhor. Ó Deus, nós somos um corpo, nós somos o teu corpo, Senhor. Por isso, ó Deus querido, nos ajuda a fazermos a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Eu oro em teu nome, ó Pai, e te glorifico, Senhor, porque tudo, Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Senhor. Louvado e glorificado seja o teu nome, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação e o ensino do Espírito Santo seja sobre todos e sobre todos nós permaneçam. Amém e amém.